Porque, né, gente, eles não falaram sobre a gente no debate, nenhuma citação LGBTQIAP+, mas é importante que você vote quem te defenda, né, gay? Por favor, votem quem te defende. Oi, gente, tudo bom? Então, eu sei que você vai estranhar esse ambiente hospitalar que a gente tá em vez do cenário regular da transmissão, mas é porque a minha mãe, ela sofreu uma queda na rua e quebrou os dois punhos, aí vai precisar de cirurgia, então eu tô aqui no hospital, ela tá aqui comigo, ela vai fazer a cirurgia hoje, né, mas eu tinha que gravar vídeo, então acabei tendo que gravar aqui mesmo, né, pro vídeo sair pra vocês aí no dia certo. Então, né, a gente vai estar aqui nesse cenário de hospital. Minha mãe tá aqui do lado, ela vai ficar quietinha. Tadinha da bichinha. E é isso, hoje ela vai operar, vai dar tudo certo. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, ela já vai ter operado, já vai ter dado tudo certo. No futuro eu falo mais com vocês no próximo vídeo, né, na semana que vem. Falo se deu tudo certo mesmo, mas vai dar certo. Mas então, passando por isso, vamos aqui para o conteúdo do nosso vídeo, que é falar sobre as propostas que os nossos presidenciáveis têm para a população LGBTQIAP+. E já vou dizer aqui que não são todos que têm propostas não, viu? Não são todos. E a gente vai começar aqui com ele, né? O dono do nosso voto, Lula. Né? Porque o Lula, ele tem duas citações a pessoas LGBTQIAP+, no seu plano de governo. Lembrando que isso daqui, né? Lembrando não, porque eu não falei isso, mas essas informações eu peguei da agência Diadorim, ou é Diadorim, não sei, mas acho que é Diadorim, não sei o nome. Mas eles fizeram um compilado aqui pegando as citações a pessoas LGBTQIAP+, nos planos de governo que os presidenciáveis mandaram para o TSE, né? Então aqui a gente vai estar lendo do que eles mandaram para lá, né? E o Lula, né, no plano de governo dele, tem duas citações a pessoas LGBT. A primeira delas sendo, compromete-se a priorizar a prevenção, a investigação e o processamento de casos de violência contra mulheres, juventude negra e população LGBT e mais, né, onde ele não destrincha muito bem sobre como que seriam essas investigações, né, e o processamento desses casos de violência, mas ele está ali se comprometendo a resolver algumas das situações de violência que nós sofremos junto com outros grupos sociais também, né? Mas não destrincha muito não. E um outro momento aqui que o Lula cita pessoas LGBTQIAP+, é quanto à criação de políticas públicas que garantam o direito à saúde integral, à inclusão e permanência na educação e o acesso ao mercado de trabalho da população LGBTQIAP+. Mais uma vez, ele não destrincha muito bem quais seriam essas medidas, né? Mas ele cita aí que iriam ter políticas públicas, sim, voltadas para a gente, né, para a nossa população, no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho, que é super importante, a permanência na educação, que também é super importante, e também direito à saúde integral. Eu quero acreditar que essa inclusão e permanência na educação seja por meio de um sistema de cotas, né? Quero acreditar nisso, mas ele não destrincha muito bem e também ele não fala muito bem sobre a inserção no mercado de trabalho, que também seria muito bom se fosse por um sistema de cotas, né? Mas ele também não destrincha que não sabemos, mas tem esses comprometimentos aí dele, né? Poucos comprometimentos, tá? Poucos comprometimentos, mas já é alguma coisa aí. Lembrando que também no governo do Lula a gente teve algumas medidas interessantes acontecendo para a população LGBTQIAP+, né? Foi no governo dele, por exemplo, que cirurgia de redesignação sexual passou a ser um direito legal aqui no Brasil, porque antes era proibido. Foi no governo dele que a gente passou a ter cirurgia de redesignação sexual sendo feita pelo SUS também, né? Tem alguns problemas porque a gente não tem profissional suficiente aqui no Brasil, mas a cirurgia está sendo feita pelo SUS, né? Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também no governo dele é que as pautas de pessoas LGBTQIAP+, começaram a ser mais colocadas ali, né? Em voga ali, começaram a ter mais projetos de lei voltados pra gente e tudo mais. Mas agora, saindo do dono do nosso voto, a gente vai pro Ciro Gomes do PDT, aquele que vai para Paris quando a coisa aperta, né? O Ciro Gomes, ele tem dois momentos também em que ele cita a população LGBTQIAP+. Um deles é quando ele fala sobre o compromisso em dedicar atenção especial à segurança das mulheres, da juventude negra e da população LGBTI+, de forma a enfrentar a discriminação e o racismo estrutural. É uma proposta que está semelhante ao que está no plano de governo do Lula, né? Então, assim como estava no plano de governo do Lula, aqui no do Ciro Gomes também não destrincha muito bem
quais seriam esses problemas enfrentados, né? Não destrincha quais seriam exatamente as medidas para a população LGBTQIAP+. E o outro ponto aqui que ele fala é quando ele diz sobre propõe criar um comitê nacional que discuta políticas públicas voltadas à população LGBTI+, além de uma secretaria nacional específica para esse grupo que efetivamente implemente o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBTI+, publicado pela Presidência da República em 2009. Esse plano que ele está falando, né, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBTI+, foi promulgado na época do governo do Lula ainda, né, pela Presidência da República, ou seja, foi promulgado pelo Lula, mas é muito interessante aqui a proposta que o Ciro tem, que é de criar uma secretaria específica para poder fazer valer esse plano, uma secretaria específica para pessoas LGBTI+, ali dentro, né, da proposta. Gente, vão ter uns barulhos externos aqui, barulho de hospital, né, e do hospital que tá em umas obras ali, então, enfim, né, vamos abstrair aqui. Sobre esse comitê também que ele fala em criar, ele não entra em muitos detalhes, então a gente não sabe muito bem como é que seria isso, né, mas, enfim, ele cita em 2 momentos e, inclusive, uma das propostas que ele faz é muito boa, muito boa. Aí agora a gente vai para Simone Tebet, uma das musas do neoliberalismo, aquela que prometeu dar R$5.000 para cada jovem que cursa ensino médio. Né? Como ela faria isso? Nem ela sabe, mas ela disse que faria, né? Enfim, a Simone Tebet cita pessoas LGBTQIAP+, em um momento do seu plano de governo, que é quando ela fala sobre adotar medidas que garantam a igualdade de oportunidades a mulheres, jovens, pessoas idosas com deficiência e com doenças raras, negros, quilombolas, população LGBTQIA+, povos originários e outras minorias em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. O que isso quer dizer? Não sei ao certo, porque ela não destrinchou, ela não falou sobre alguma medida específica para, né, enfim, nós, pessoas LGBTQIAP+, ela só cita nesse parágrafo em que é voltado para minorias, né? Mas pelo menos citou a gente, pelo menos, né, tem algum comprometimentozinho aí, né? Mas ela não fala muito bem como seria isso e, sinceramente, né, gente? Vamos lembrar que Simone Tebet votou ali pela reforma previdenciária que ferrou a nossa população brasileira. Ela votou também pela reforma trabalhista que também ferrou a vida do trabalhador brasileiro. Ela, né, era a favor da PEC do teto de gastos, enfim, né, um monte de coisa problemática aí na vida política de Simone Tebet, então, por favor, não, né? Por favor, não, a gente passa. E ainda, né, nessa onda do neoliberalismo, a gente tem o Felipe Dávila do Novo, aquele, né, que quer privatizar todo mundo, até você ele quer privatizar, porque era só isso que ele falava lá naquele debate, né? Sobre privatização e sobre como que o agronegócio é bom para o nosso mundo. Não, gente, o agronegócio é péssimo, tá? O agronegócio é péssimo, mas isso é tema para, sei lá, uma outra conversa, né? Mas aqui o Felipe Dávila, esse cara que me deu muita agonia durante o debate, ele cita pessoas LGBT em um parágrafo ali dele, né? Em um momento do plano de governo dele, que é quando ele diz em respeitar a diversidade, mas aí ele não fala LGBT especificamente, né? Só fala respeitar a diversidade de um modo geral, então acho que nem dá para contar muito. E o outro parágrafo é que ele fala sobre desburocratização do processo de adoção de nome social. Aí, né, interessante, né? Porque para quem precisa adotar o nome social em alguns momentos é meio burocrático ainda, né? Em alguns lugares ainda é meio burocrático, mas também não sei como seria essa desburocratização, não sei como isso aconteceria. Porque para mudar o nome nos documentos a gente já tem um processo que é ok, assim, né? A gente precisaria desburocratizar, mas esse processo até, né, que é o da mudança de nome, porque em alguns lugares do Brasil, apesar de ser um processo assim que hoje em dia ele é simples, é só ir no cartório com alguns documentos, né? A gente tem aí alguns lugares no Brasil em que não é simples, porque, enfim, né? Alguns lugares o povo não segue muito bem, né? O pessoal no cartório, então seria interessante mexer nisso. Eu já tenho um vídeo aqui que eu falo sobre o que é preciso para mudar o nome no cartório, né? Se você quiser ver esse vídeo, você clica no card aqui em cima. E ele fala também, né, o Felipe Dávila, ele ainda fala sobre garantia da isonomia nos processos previdenciários para casais homoafetivos, vedada qualquer tipo de discriminação legal. Aqui eu achei interessante. Essa proposta eu gostei, porque ainda acontece muito, né, de casais do mesmo sexo não conseguirem ter direito aos seus direitos previdenciários quando, por exemplo, o parceiro, né, ou a parceira sofre algum acidente ou se aposenta, enfim, às vezes
aquela pessoa ali que é, inclusive, casada, não consegue muito bem ter acesso a esses direitos. Então, isso daqui é muito interessante, né? É muito interessante essa proposta aqui que ele fez. Mas, né, gente, é o cara do Novo, ele quer privatizar tudo. Eu não duvido que essa garantia de isonomia aqui dele seja por meio de iniciativa privada, que não vai ser boa, né, para o povo. Então, não confio. E agora, né, gente, vamos entrar aqui nas candidaturas comunistas. Porque a gente vai falar da Sofia Manzano, do Partido Comunista Brasileiro. A Sofia Manzano só cita pessoas LGBTI no seu plano de governo em nenhum momento, algo que, confesso, me deixou decepcionado com a Sofia, porque eu gosto bastante dela, mas vamos aqui ver vamos ler, né? Qual foi o momento em que ela citou pessoas LGBTQIAP+. Foi quando ela disse: o combate permanente de todas as formas de opressão, como machismo, racismo, a LGBTfobia, deve realizar-se não apenas em uma dimensão cultural e de valores, mas por meio da efetiva garantia dos direitos e condições dignas de vida desses grupos oprimidos. E é isso. Né? O que isso quer dizer exatamente? Como ela faria essas implementações, né, de direitos para as pessoas LGBTQIAP+, não sei, né? Porque ela cita de uma forma muito vaga ali. Fiquei meio decepcionada, porque, né, Sofia Manzano, por favor, né, Sofia Manzano? Isso é melhor do que isso que a gente sabe. E agora, né, falando de outro comunista, a gente vai falar do Léo Péricles, né, que é do partido UP, né, Unidade Popular. O Péricles, ele cita pessoas LGBTQIAP+, em 4 momentos. Você vê que tá melhorando aqui a coisa, né? Ele cita a gente quando ele fala, né, primeiro, pretende convocar uma constituinte popular que dê poder sobre o Estado aos assalariados, desempregados, camponeses, indígenas, quilombolas, pequenos comerciantes autônomos, mulheres, negros, LGBTI+, e todos os demais explorados do país. Aqui, o Péricles, ele não fala direito, né, nada a respeito, assim, sobre um ponto, assim, né, que, enfim, seria defendido ali de pessoas LGBTQIAP+, né, ele não fala, ele fala de um modo geral também, algo que é meio vago, né, mas pretende convocar uma constituinte popular, ou seja, né, provavelmente por meio de plebiscitos. Mas os outros 3 pontos aqui que ele fala, vamos aqui falar sobre isso, porque ele fala também sobre enfrentamento à LGBTfobia. Ele também não fala exatamente como, eu espero que seja, né, por meio de alguma lei de combate à LGBTfobia, porque a gente tem, né, uma lei, mas que veio por meio do judiciário. Seria muito importante que a gente tivesse isso acontecendo pelo nosso legislativo e também, né, pela presidência da República ali. Então, mas tem esse enfrentamento à LGBTfobia, que pode ser também por meio de ações em escolas e tudo, que é algo interessante se acontecer, né, para, enfim, combater a LGBTfobia ali nas gerações mais novas, para que elas cresçam mais, enfim, LGBT-friendly, vamos assim dizer, né? Mais amigas das pessoas LGBT. Mas ele não fala como seria esse enfrentamento à LGBTfobia, então a gente não sabe. Mas ele fala também sobre criação de programas de estímulo à capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho de pessoas LGBTQIAP+. Isso é muito interessante mesmo. Acho que é algo que pode ser, talvez, né, no estilo do que foi aquele programa lá do Haddad, que eu esqueci o nome aqui no momento, né? Mas é aquele programa que o Haddad promulgou lá em São Paulo, quando ele foi prefeito de São Paulo, que era um programa que dava profissionalização para pessoas trans, né? E, então era um programa em que pessoas trans iam lá, conseguiam fazer vários cursos profissionalizantes para elas conseguirem ter uma inserção melhor no mercado de trabalho. Um programa que foi excelente, que inclusive, né, em 2018 o Haddad ele prometia levar esse programa para o restante do país e infelizmente o povo decidiu votar no Bolsonaro em vez do Haddad, né? Mas é muito interessante essa proposta aqui do Péricles. E, né, a última proposta dele em que ele cita pessoas LGBTQIAP+, é quando ele fala sobre formulação de políticas de saúde e seguridade social específicas para essa população. Aqui é interessante porque fala sobre questão de saúde pública, né, que é sempre algo muito sensível para pessoas LGBTQIAP+, é algo que a gente é muito carente de, então é muito interessante que ele fale aqui sobre isso, né, e também sobre questão de seguridade social. Eu acho que também entra em questão previdenciária, né, acredito aqui. Então pode ser uma proposta aí que garanta, né, que pessoas LGBTQIAP+, consigam ter acesso aos seus direitos previdenciários, né? Então, interessante também, mas ele não destrincha muito a respeito. E continuando aqui nos comunistas, né, ou melhor, para fechar aqui a chave dos comunistas, a gente tem a Vera do PSTU.
A Vera, gente, ela foi a que mais citou a gente e citou, assim, de uma forma mais detalhada, assim, né? Foram 5 citações no plano de governo dela sobre pessoas LGBTQIAP+, e vamos ver aqui porque são interessantes as citações dela, né? Primeiro, a candidata propõe recuperar e melhorar propostas como o PL 122 de 2006, que criminaliza a LGBTfobia, e o projeto de educação sexual nas escolas. Isso daqui é muito foda porque visa combater a LGBTfobia desde o início ali, né? Nas escolas, levando a educação sexual e também falando sobre diversidade de gênero e de sexualidade, o que é super importante para ser feito, porque assim, né, como eu disse, assim, a gente evita que essas crianças cresçam LGBTfóbicas, né, essas crianças e adolescentes, então é uma proposta extremamente importante, que é algo que precisa ser feito, né? E também ela fala sobre PL 122 de 2006, que para quem não sabe é um projeto de lei criado lá em 2006 para poder criminalizar a LGBTfobia. Né? A gente tem LGBTfobia sendo criminalizada aqui no Brasil, mas isso aconteceu pelo judiciário, o que deixa um pouco mais frágil, né? Esse nosso direito, né, de combate à LGBTfobia, essa criminalização de LGBTfobia, porque é muito mais fácil de ser rebatido, de ser desfeito no futuro, como foi uma medida judiciária, não é uma lei de fato, né? Então aqui, quando ela fala de trazer o projeto de lei 122 de 2006, é muito importante porque a gente precisa disso como um projeto de lei mesmo, sendo aprovado na Câmara, Senado e passando também pela presidência. Então, achei muito interessante ela trazer esse projeto de lei, porque ele é super importante. Nossa, como eu já fui para a manifestação, como eu já lutei para que esse projeto de lei saísse do papel, e é interessante que ela fale aqui sobre isso. Até porque, né, a criminalização da LGBTfobia por meio do judiciário aconteceu porque o nosso Congresso não fez essa lei ser votada, né? Sempre adiava a votação, então super importante. Já tem um vídeo em que eu falo sobre quando houve essa criminalização de LGBTfobia. Se você não viu esse vídeo ainda, vai no card aqui em cima que é muito bom. E outra proposta que a Vera tem também para pessoas LGBTQIAP+, é o seguinte: na área de segurança pública, pretende criar delegacias especializadas em casos de LGBTfobia e construir casas e abrigos para pessoas LGBTI+, expulsas de casa ou em situação de violência. Duas coisas extremamente importantes. Aqui em Brasília a gente tem a DECRIM, né, que é a Delegacia de Crimes de Intolerância Racial e de Diversidade também, né, de LGBTQIAP+, e tudo. Essa delegacia, ela existe, né, pelo que eu me lembro, é lá no Parque da Cidade, aqui em Brasília, né? E ela ajuda bastante, só que assim, né, não tá muito acessível, e também isso a gente tem aqui em Brasília, mas em muitos outros lugares do país a gente não tem. Então é super importante essa proposta dela de levar delegacias especializadas para o restante do país, porque isso garante que crimes de LGBTfobia sejam de fato investigados, sejam de fato registrados como crimes de LGBTfobia e tudo mais, né? E garante que pessoas LGBT possam ter um acolhimento quando elas sofrem alguma violência, porque geralmente a gente não tem. Geralmente nas delegacias a gente não consegue ter muita segurança ali, né, por parte dos próprios delegados, da própria força policial. Então é muito interessante essa proposta dela. Também é muito interessante a proposta de criar abrigos para pessoas LGBTI+, em situação de vulnerabilidade, né? Porque a gente precisa. Muitos de nós são expulsos de casa, né? Quando os pais ficam sabendo que se trata de pessoas LGBTQIAP+. Então é super importante que a gente tenha casas de apoio, casas ali para poder atender a gente, né? Aqui em Brasília a gente tem a Casa Rosa, né, que faz esse trabalho. Tem umas outras casas também, mas tem a Casa Rosa especificamente, que no futuro, inclusive, eu vou fazer vídeo aqui falando sobre a Casa Rosa, tá? Tô pensando aí como é que a gente vai fazer isso, mas seria muito importante ter isso pelo mundo inteiro, quer dizer, né? Ter isso pelo Brasil inteiro no começo, mas pelo mundo inteiro também seria interessante. Barulhos de hospital, vocês sabem, ignorem. E um outro ponto também muito importante aqui que ela levanta é o seguinte: para a saúde dessa população, a candidata promete garantir atendimento de saúde especializado, distribuições gratuitas de remédios para tratamento de HIV, terapia hormonal e cirurgia de redesignação sexual pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Pontos muito importantes. A cirurgia de redesignação sexual já é feita, né, pelo SUS. Como eu disse, desde 2008 o Lula passou a levar a cirurgia para o SUS, né? Então a gente tem essa cirurgia sendo feita pelo SUS,
só que a gente tem poucos profissionais que fazem cirurgia para uma demanda muito grande. Então as pessoas ficam em torno de 10 anos esperando, né, cirurgia e tudo. Então eu imagino que essa proposta que ela tem aqui seja talvez de trazer mais profissionais, né, uma proposta para enxugar mais essa fila, né, para fazer a cirurgia com maior frequência. Não sei ao certo, mas eu acredito que seja isso, porque a cirurgia já pode ser feita pelo SUS, né? Mas achei massa ela trazer isso porque já tem ali um comprometimento de melhorar, né? Talvez diminuir esses anos, porque, gente, 10 anos para mais para você fazer uma cirurgia é muito tempo. Geralmente a gente não consegue esperar esse tempo todo, né? É interessante também que ela fala sobre distribuição gratuita de remédios para o tratamento de HIV. A gente já tem também distribuição gratuita de remédios para HIV aqui no Brasil, mas não é em todo canto do Brasil que a gente tem isso sendo disponibilizado, né? Então seria importante a gente conseguir levar esses remédios para todo o nosso país, né? Para que as pessoas possam ter mais acesso. Então quando ela se propõe a isso, é algo extremamente interessante. Você tá precisando de ajuda, mano? Uhum. Quer que eu desbloqueie o celular? Não, já desbloqueei, porque desbloqueou já que eu tô subindo aqui as pedras. Tô subindo as Eu pedras. desbloqueei. Já, tá desbloqueado. Tô subindo para apoiar aqui. Tá bloqueado aí. Não, desbloqueou, tá pensando. Tá bom, então. E outra coisa interessante aqui é que ela fala sobre distribuição de remédios de terapia hormonal. Gente, isso é extremamente importante, porque a maioria de nós está em situação de vulnerabilidade, a maioria de nós não pode comprar, ainda mais agora que a gente está vendo aí, né, essa alta dos preços. Os meninos trans, inclusive, atualmente no Brasil, estão sofrendo muito para conseguir comprar testosterona, porque os preços aumentaram, parece que 300%, assim, do que era antes. Alguns amigos meus estão tendo muita dificuldade para comprar sua testosterona. O estrogênio também tem aumentado de preço, né? Todos os remédios, na verdade, no Brasil aumentaram de preço, né? Motivo aí Bolsonaro, com essa péssima gestão dele de saúde, né? Mas enfim, a gente está tendo essa alta de demanda, essa alta de preços, né? Várias questões acontecendo, né? Os insumos que são caros, a gente precisa importar, alta do dólar por causa dessa economia falida que o Bolsonaro implementou, problemas também na gestão da pandemia, que também enfraqueceu o nosso sistema de saúde, mesmo privado aqui no Brasil, e diminuiu muito os insumos, enfim, vários problemas aí de gestão ruim do Bolsonaro. Mas então é interessante que ela tem essa proposta de fazer com que a terapia hormonal a gente consiga fazer pelo SUS, pegando o remédio no SUS. Isso é essencial. Tem alguns lugares do Brasil que já tem distribuição de remédio em alguns ambulatórios trans, mas não são todos. Aqui em Brasília, por exemplo, não tem distribuição de remédios pra gente no ambulatório trans, apesar de ter um ambulatório trans aqui. Então, excelente essa proposta da Vera. Mas não para por aí, porque ainda tem mais duas, né? Ela também fala sobre implementação de cotas para pessoas trans em universidades e concursos públicos, algo extremamente importante, porque 90% de nós tem que recorrer à prostituição para sobreviver, né? A maioria das pessoas trans não consegue ter acesso nem a estudo e nem a concurso público, porque, enfim, né? Muitos processos de exclusão. Então, a gente ter pelo menos essa garantia por meio de cotas é essencial. Essa é uma luta assim, que nós da população trans travamos já há bastante tempo, e eu gostei muito que ela colocou isso aqui, muito mesmo, né? E é algo extremamente necessário. A gente precisa tanto de cotas nas universidades, quanto também nos concursos públicos, e depois também na própria iniciativa privada, também em todo canto a gente precisa ter, porque é inaceitável que um grupo aqui no país tenha que recorrer à prostituição em uma escala tão grande, assim, 90% é muito grande, né? E só pessoas trans e pessoas também que têm deficiência, que tem 90% do grupo, sem ter um trabalho formal desse jeito aqui no Brasil. É um número muito absurdo. E a última proposta que ela tem para pessoas LGBTQIAP+, é sobre programas de emprego e moradia popular focados na população LGBTQIAP+. Extremamente importante, né? Propostas de emprego, a gente já viu ali por meio de concursos públicos, mas quando ela fala de propostas de emprego, já vai além também, né? Já vai além da esfera pública, provavelmente, né? Então, interessantíssimo, porque, como eu disse, a gente precisa muito de acesso ao emprego. A maioria de nós não consegue ter emprego, e quando consegue é um emprego, assim, que geralmente é informal, né? São poucas as pessoas LGBTQIAP+, sobretudo as pessoas trans, que conseguem ter empregos bons de fato, né? E também super importante, moradia popular focados na população LGBTQIAP+. A gente já tem programas de moradia popular aqui no Brasil, né? Minha Casa Minha Vida, por exemplo, né? Então,
ter isso focado também na população LGBTQIA+, seria de extrema importância, porque como eu já falei ali atrás, muitas de nós são expulsas de casa, muitos de nós, né, dos meninos também LGBTQIA+, e das pessoas não binárias são expulsas de casa quando os pais descobrem que a pessoa é uma pessoa LGBTQIA+, então é super importante a gente ter esse programa de moradia para nós, né? É um direito que a gente precisa muito mesmo. E é isso, gente. Esses são os presidenciáveis que têm propostas para a população LGBTQIA+, ou que pelo menos cita a gente ali no plano de governo. Se você sentiu falta do Bolsonaro, é porque ele não citou a gente em nenhum momento no plano de governo dele, né? E então, assim, LGBT que vota em Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? Vai tratar essa sua, sei lá, essa sua falta de consciência de classe aí, porque tá precisando, né? E não só o Bolsonaro, a gente teve também outros candidatos que nem citaram a gente, que não falaram nada da gente, que não tem nenhum comprometimento com a gente. Sendo eles o Emael, do Democratas, né? Algo que já dava para esperar dele. Também o Pablo Massal, do PROS, né? Não tô surpresa também. Tem o Roberto Jefferson, do PTB também, que não citou a gente. E tem também a Soraya Tronic, que eu não sei falar o nome dela, gente, não sei. Mas é aquela que no debate presidencial só serviu para soltar a frase de efeito para virar meme, né? Ela mesma, a Soraya. Né? Então ela também não falou nem um pouco da gente, não citou a gente em nenhum momento. Então, né, gente, são pessoas que não têm o mínimo de comprometimento com pessoas LGBTQIA+. Por favor, não votem nessas pessoas. Não votem. Até porque, né, se vocês querem derrotar o Bolsonaro, o melhor é votar no Lula, né? Quem eu queria votar mesmo é na Vera, do PSTU, porque como vocês viram, as propostas dela para pessoas LGBTQIA+, são, assim, perfeitas, impecáveis, né? Incríveis, eu adorei tudo que ela propôs ali. Com certeza, ela é em quem eu queria votar, né? Até porque comunistinha, né, gente? Então, eu iria querer votar nela, mas a gente não pode se dar muito esse luxo, porque o melhor é que o Lula vença, né? Essas eleições no primeiro turno, porque, enfim, né, quanto mais o Bolsonaro conseguir aí, mais chance dele tentar armar um golpe a gente tem. Acho muito provável que ele consiga dar um golpe, mas armar golpe ele vai tentar, ele já tá tentando, né? Então, é importante que a gente eleja o Lula no primeiro turno, então, né, gente, é 13. Mesmo que a Vera tenha o melhor plano de governo para nossa população, mais importante que a gente vote 13, que a gente tenha um voto mais estratégico, até porque o Lula tem comprometimento também com as pessoas LGBTQIA+, né? Não algo tão bom, não algo tão comprometido quanto a Vera, mas ele tem comprometimento também com a gente, ele já fez coisas interessantes por a gente, então é 13, né, gente? É 13, ó. Deixa o seu like aí, ó, ele de like. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Então, gente, comentem aí o que vocês acharam dessas propostas, comentem também o que vocês acharam sobre quem não deu nenhuma proposta pra gente, né? LGBTs, não votem nessas pessoas, pelo amor de Deus, né? Então comentem aí também sobre quem não falou nada da gente, quem nem citou a gente. Enfim, comentem aí o que vocês quiserem a respeito desse tema. Só pra, né, falar pra vocês que, mais uma vez, a cirurgia da minha mãe vai ser agora, né? 6 horas da tarde. Quando vocês estiverem vendo, provavelmente ela já vai estar operando, já vai ter operado. E também, né, na semana que vem a gente já vai estar no nosso estúdio tranquilo, porque a cirurgia dela, amanhã mesmo, tudo indica, ela já vai receber alta, né? Tem alguma coisa pra falar pro povo, mãe? Beijos. Beijos. Ela mandou beijos pra vocês. Mas o que ela deveria ter falado, né, é pra vocês deixarem o like de vocês. Não se esqueça de deixar o like. E não pular os anúncios. Não pular os anúncios, né? Apesar de que a gente deveria ter falado isso no começo do vídeo, né? Mas não pulem os anúncios porque eu preciso pagar as contas. Queria dizer também que, né, ainda bem que a minha mãe ela tem plano de saúde, então conseguiu ficar aqui no hospital bom, né? Mas enfim, não pulem os anúncios. A gente precisa de dinheiro também. E também não se esqueçam de se inscrever nos canais caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!